rústico, dentro de que era soprado em temperaturas mais elevadas e com a exaustão dos gases produzidos. E a escória desse ferro era descartada, não era tão utilizada igual é utilizada nos dias de hoje. Desde lá, substituiu esse processo primitivo em meados do século XIX, que acabou sendo conhecido pela fabricação que a gente conhece hoje em dia. Esses fornos possuem revestimento refratário ácido à base de sílica em sua parte superior, e o refratário base é uma mistura de dióxido de magnésio, que é convertido no aço que conhecemos hoje. Pode ir, Ashley. Então, o aço ele é uma liga metálica de ferro e carbono, com percentual de 0,03% e 2% de participação de carbono, que lhe confere maior ductabilidade, permitindo que não se quebre quando é dobrado para a execução de armaduras. Os fios e barras de aço utilizados nas estruturas de concreto são classificados em categorias, conforme o valor característico de resistência e de escoamento. Nessa classificação, a unidade de medida está em quilograma-força por milímetro cúbico, sendo os aços classificados como CA25, CA40, CA50 ou CA60. No caso do CA50, por exemplo, sua resistência é equivalente a 500 MPa. Os aços podem também ser divididos conforme o processo de fabricação, ou seja, aço tipo A e aço tipo B. No aço tipo A, eles são fabricados pelo processo de laminação a quente, sem posterior deformação a frio, ou por laminação a quente com encurvamento a frio. Apresentam em seu gráfico a tensão e deformação um patamar de escoamento, são fabricados com bitolas iguais ou maiores do que 5 milímetros e são denominados barras de aço. Já no aço tipo B, eles são fabricados pelo processo de laminação a quente com posterior deformação a frio. Não apresentam em seu gráfico tensão e deformação em um patamar de escoamento, são fabricados com bitolas de 5, 6,3, 8, 10 e 12,5 milímetros e são denominados fios de aço. Pode passar, Lucas. Pode passar? Pode. Vou falar um pouco aqui sobre o aço utilizado nas fundações. O aço CA50 e o CA60 também é um dos aços mais utilizados nas fundações de estruturas, né, de concreto armado. E como todos sabem, é a principal etapa inicial de uma construção, que é a fundação de qualquer construção. E é composto por elementos como gaiolas, colunas, radia de aço. Eu vou falar sobre algumas aqui, aqui eu coloquei um exemplo lá de Taguatinga, na construção do túnel de Taguatinga, que está sendo utilizado, né, nas fundações, o concreto, o aço, e aqui tem um exemplo na imagem. Um dos materiais mais utilizados também na fundação são as estacas de aço. Normalmente são utilizadas em fundações mais profundas, normalmente em solos sedimentares, ou seja, aqueles solos mais arenosos, né, que não tem grande quantidade de pedra, que não tem muita resistência. Aí a gente normalmente coloca essas estacas mais profundas, lá 30, 40, 50 metros de profundidade, até achar alguma base sólida. Aí essas estacas garantem agilidade e velocidade na execução da obra. Por quê? Não precisa fazer muita escavação, porque tem uma máquina que fica batendo nelas em cima e que elas vão afundando. Aí também a vantagem também é que ela tem muita resistência, a tração e a flexão, ou seja, não dobra, né? Quando a estrutura é muito, muito alta, tem mais resistência, não fica balançando, vamos dizer assim. Tem o tubulão. Também é semelhante à estaca de aço, só que a diferença é que tem uma base mais alargada.
e também tem as estruturas de concreto armado, né? E são preenchidas por concreto. Tem as vigas baldrames e sapatas, normalmente é armadura de aço, concreto, uma escavação rasa, ou seja, é uma escavação mais rasa, não é igual ao tubulão, que é uma escavação mais profunda. E conecta as sapatas, né? Que as sapatas são essas vigas nas laterais em cima das sapatas, na verdade, as vigas baldrames, e conecta as colunas e os pilares da construção. É muito importante para manter o equilíbrio e a sustentação da obra. Pode ir, Gabriel. Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre o aço utilizado em estruturas metálicas. Para a execução de um projeto de aço em estruturas metálicas, você necessita de uma mão de obra especializada. E essa tecnologia ela é pouco utilizada no Brasil, justamente por dois fatores. Primeiro, pela falta dessa mão de obra especializada, e segundo, pela falta de um custo-benefício que seja viável para a execução dessas obras. Porque elas são muito utilizadas, por exemplo, em grandes arranha-céus comerciais, junto com vidros. E aqui no Brasil você tem um número muito menor de arranha-céus e que são principalmente residenciais. Então, que compensa mais financeiramente você utilizar sistemas mais tradicionais de concreto, por exemplo. O sistema em estruturas metálicas, ele é um sistema pré-moldado, ou seja, é um sistema equivalente à estrutura do concreto armado. A base ela é feita na siderurgia, né? E ela é montada no próprio canteiro de obras. Para escolha do aço utilizado nessas estruturas, você tem que levar em consideração alguns fatores. Dentre eles estão o comportamento estrutural, como o aço vai se comportar em relação a, por exemplo, os fenômenos da natureza dentro dessa obra. Você também tem efeitos da maritimidade, que esse aço ele pode sofrer processo de oxidação se ele estiver próximo a regiões litorâneas, e também o custo da manutenção, que é esse custo-benefício que eu havia falado. Esse aço nessas estruturas metálicas, pode passar o slide, por favor. Próximo. Eles podem substituir pilares, vigas, piso e parede. A substituição de pilares é feita da seguinte forma: a peça feita de aço, ela vai ser laminada e depois, posteriormente, ela vai ser soldada. Ela deve ter uma menor inércia em relação ao seu próprio eixo, porque senão ela não vai conseguir ter esse efeito de sustentação. As vigas, elas não podem ser feitas totalmente de aço, porque elas vão trabalhar com a laje. Por exemplo, se for uma laje permeável, você não conseguiria esse efeito. Então, para isso, são feitas soluções mistas, o uso de outros materiais junto do aço. O piso é feito uma forma de uma chapa de aço e há, então, uma incorporação sobre ela. E as paredes são os pré-moldados, com a própria chapa de aço, são feitos os pré-moldados e que são construídos na própria obra. Só complementando a parte do aço. O aço também pode ser aplicado em outras... O aço tem outras aplicações, como na indústria automobilística, fabricação de veículos, indústria petroleira, fabricação daquelas bases de petróleo, na indústria espacial, fabricação de avião, aeronave, helicópteros, etc. No setor elétrico,
na fabricação de fios, nas usinas, nas hidrelétricas, nas usinas eólicas, utiliza muito o aço. Nos utensílios domésticos e embalagens e maquinário agrônomos. Aqui no Brasil, os principais fornecedores de aço, que é a ArcelorMittal, Benafé, Condufé, a Gerdau, Cooper Metal e a Aço Minas. São das principais fornecedoras de aço aqui no Brasil. Existem várias outras, né, mas não colocamos aqui. Agora a gente concluiu a parte de materiais de aços para estruturas e agora vamos apresentar sobre os demais materiais metálicos. Vai, Gabriel. Eu vou falar um pouquinho, fazer uma pequena introdução e falar um pouco sobre as propriedades dos metais. O metal, ele é um elemento químico que ele pode ter duas formas, um cristal único ou um conjunto, um agregado de cristais que estão em estado sólido. As principais propriedades deles são a alta dureza, a grande resistência mecânica, a elevada plasticidade e a condutibilidade, tanto térmica quanto elétrica. Ele é um dos principais materiais de construção, justamente devido a essas propriedades que ele possui, aos diversos empregos que ele possui dentro da construção civil. E o uso das ligas metálicas, ela melhorou o campo de aplicação desses materiais. As ligas, o que são as ligas metálicas? Elas são compostos que não estão no estado livre do metal na natureza, eles que são o estado deles concentrados em jazidas. Então, eles são empregados junto a essas ligas, que é uma mistura de aspecto homogêneo, que pode ser feita de um ou mais metais, por exemplo, de chumbo com alumínio, cobre com estanho, e qual o objetivo disso? De utilizar as ligas e não o metal no seu estado natural. Obter propriedades mecânicas melhores e também melhorar a condutibilidade. O processo para a obtenção dessas ligas é o processo de fusão, que é a mistura dos componentes na proporção desejada. Você tem várias outras aplicações químicas para obter essas ligas, que são eletrólise, o próprio processo de pressão, mas o principal mesmo é o processo de fusão. Os principais minérios, né, que são encontrados nas jazidas, que o estado natural dos metais, são a bauxita, né, que gera o alumínio, a galeria, que gera o chumbo, a calcosina, calcopirina e malaquita, que gera cobre, a cassiterita, que gera o estanho, e a calamita e blenda, que gera o zinco. Agora, em relação às propriedades dos metais. O que seria a aparência dos metais? Todos os metais, eles são sólidos em uma determinada temperatura. Eles não possuem porosidade, eles não possuem resquícios de água, e eles possuem como característica um certo brilho. Então, isso é algo comum a todos os metais. A densidade deles. Nos metais comuns, a densidade ela varia entre 2,56 e 11,45. A dilatação e a condutibilidade térmica. Esse coeficiente, ele tem uma tabela, começa com o zinco, depois vem o estanho, o cobre, o ferro e, por último, o aço. Isso é para determinar essa condutibilidade térmica. Qual metal conduz mais em relação ao outro?
E a condutibilidade elétrica, ela determina quais são os metais que melhor conduzem a transmissão da energia elétrica. Aí você também tem aí a resistência à tração, resistência a choques elétricos, que está relacionado diretamente à resistência dos próprios materiais. Então, cada um vai ter um comportamento de uma determinada forma. A principal característica é a resistência à corrosão, ou a resistência à oxidação, que é a transformação não intencional de um metal a partir da sua superfície. Ou seja, esses compostos eles não podem se aderir, eles não podem ser solúveis em relação ao ambiente em que o metal está. E os metais dos elétrons e de outras substâncias oxidantes, eles formam reações químicas que dão origem a óxidos, hidróxidos, sais, que são as reações metálicas. Aí tem uma tabela que é uma forma de se procurar os retardadores de oxidação, que são materiais que demoram, que fazem com que os metais demorem mais a voltar a esse seu estado original. Aí existem essas técnicas de você escolher o metal ou a liga adequada que vai atuar. Posteriormente, você faz com que o meio em que o metal vai atuar não seja um meio corrosivo. Depois, você pode utilizar um óxido ou um sal para recobrir esse metal e assim impedir essa troca eletrolítica, que é essa troca de óxidos entre os metais. Aí você faz um capeamento metálico, que é um revestimento metálico, uma proteção dos cátodos, que são os elétrons do óxido, e depois você utiliza uma pintura, você utiliza uma tinta especial para fazer uma pintura nesse material que utiliza o metal em sua composição. Próximo. Só complementando o que o Gabriel estava falando, referente à classificação dos metais, tem os ferrosos, os não ferrosos, as ligas ferrosas e as ligas não ferrosas. Os metais ferrosos são aqueles constituídos principalmente por ferro, não tem nenhum outro elemento na sua constituição. Os não ferrosos contêm ferro ou ferro em pequena quantidade, como alumínio, cobre, o níquel, chumbo e as suas ligas respectivas. E as ligas ferrosas, que a principal é o aço, contribui com a grande parte da produção mundial de materiais metálicos, que tem boa resistência mecânica, como a tenacidade e ductilidade. As ligas ferrosas possuem algumas limitações, né, quando comparadas com as ligas não ferrosas, incluindo a massa específica relativamente alta, baixa condutividade elétrica e suscetibilidade à corrosão em alguns ambientes. E as ligas não ferrosas são classificadas em função do seu elemento químico principal. Dentre as ligas não ferrosas, mais importantes na construção civil, está incluído o zinco, o alumínio, o cobre, etc. Agora vamos falar sobre alguns dos principais materiais metálicos que normalmente a gente encontra hoje em dia. O ouro. O ouro é um dos materiais mais famosos que existe. Quando se refere ao ouro, alguns chamam de o rei dos metais, porque é um dos metais mais valiosos que existe. Ele é conhecido há mais de 6.000 anos e foi
considerado, utilizado como uma das principais moedas de várias civilizações. Por ser um material muito raro na natureza, o ouro foi descoberto e utilizado por vários povos. Dessa forma, há uma grande dificuldade em determinar quem foi o primeiro povo que descobriu o ouro. O ouro é um elemento mais comum, é o terceiro mais abundante da crosta terrestre, constituindo de 8,8% da sua massa. Só que, como está na crosta terrestre, tem a profundidade muito baixa e normalmente é impossível, quase impossível, fazer a extração do ouro. Na natureza, na superfície da natureza, normalmente é extraído em garimpos e é muito raro, como eu já falei. A utilização do ouro. Como se sabe, o ouro é bastante utilizado. Só um momento. Utilizado em moedas, em joias, empregados em fotografias, e utilizado também em indústria química em ligas de cobre, prata, níquel e outros metais, ou seja, ele é misturado a essas outras ligas para formar determinado material. As características mais importantes do ouro, ele é um sólido, fica sólido em temperatura ambiente, é um dos materiais mais nobres, ele é inerte em condições terrestres, é um metal extremamente maleável, ou seja, é muito mole e dá para fazer moldar o ouro de várias formas para fazer determinados objetos. Seu brilho é menos intenso do que o da prata, é um material mais dúctil que existe, ou seja, é muito fácil passar corrente elétrica no ouro, e é um bom condutor de calor e eletricidade. Larissa, prata. A prata é um material bastante conhecido, sinônimo de riqueza e que já foi valorizado até mais que o ouro em determinado período da história. No período do Novo Mundo, em 1492, Larissa, ficou mudo. continuando, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Pode continuar, Larissa. A descoberta do Novo Mundo, em 1492, possibilitou uma maior quantidade de produção da prata com a abertura de minas, principalmente no Peru, México e Bolívia. Os avanços tecnológicos também facilitaram esse aumento e ainda permitiu que fosse feito com maior qualidade e eficiência a extração. Na atualidade, os maiores produtores são os países México, Peru, China, Austrália, Chile, Bolívia e os Estados Unidos. Já no Brasil, há uma demanda maior que a oferta nacional, por isso a gente acaba por importar esse material. As características físicas e químicas da prata levaram à sua utilização na fabricação de produtos elétricos como fiações, objetos decorativos, joias e até revestimentos. São bons condutores elétricos e térmicos e possuem alta reflexão à luz, o que é muito interessante, né? Para iluminação e outras coisas. Pode passar. Ashley. O cobre é um metal de coloração vermelha discretamente amarela, com um brilho levemente opaco de aspecto agradável, um metal macio, maleável e dúctil. Esse é um dos metais mais antigos de que se tem conhecimento, em virtude da idade do bronze, no período neolítico.
onde o cobre passou a ser muito utilizado, pesquisadores afirmam que a mineração do cobre tenha se iniciado há cerca de 5.000 anos. Em contato com ar atmosférico por tempo prolongado, o cobre sofre oxidação, formando em sua superfície uma película tóxica, oriunda de misturas de óxidos, hidróxidos e carbonos, de cor verde, comumente chamado de azinhavre. A utilização do cobre é bastante ampla, sendo difundida em vários segmentos industriais. Alguns deles são utensílios de cozinha, condutores elétricos, equipamentos e ligas metálicas. Pode passar. O ferro. O ferro é um metal cinza prateado, muito maleável e magnético. É um elemento químico, portanto, suas moléculas são formadas por um único tipo de átomo. É o quarto elemento mais abundante na crosta terrestre e representa 5% dos seus componentes. No entanto, na natureza não encontra em estado puro. E não é usado em seu estado puro, mas é combinado com outros metais ou minerais, formando ligas. Seu uso remonta a 4.000 anos antes de Cristo, nas culturas suméria e egípcia, usado nos inícios para fins cerimoniais por volta do século X a.C. Tornou-se a matéria-prima das espadas devido à sua dureza. Desde então, o ser humano continuou a usá-lo. No entanto, atualmente o ferro para uso comercial é produzido com pequenas quantidades de impurezas, como carbono. Seu processo é a produção de carga, redução, refino e laminação. Hoje em dia, você pode encontrar ele na produção de ferramentas, máquinas, veículos de transporte. Pode passar, Lucas. Pode passar. Essa parte do alumínio, o João ia apresentar, só que eu vou falar um pouco sobre ela. O alumínio é o metal mais comum na crosta terrestre. Ele é representado, é um elemento metálico de cor branca prateada, bem maleável, dúctil e resistente à corrosão. É um metal que pode ser encontrado no solo, nas rochas, na argila, em variedades de minerais, como o feldespato e o granito. A principal origem do alumínio é o bauxite, constituído por uma mistura de minerais, que contém óxidos de alumínio, sendo a fonte de 99% do alumínio metálico. As características do alumínio, para ter toda essa resistência necessária, suas utilizações mais comuns, o alumínio possui as seguintes propriedades. Propriedade química, por mais questões científicas, ele possui uma massa atômica, uma densidade muito baixa. Ele é revestido de óxido, uma fina camada de óxido, ele fica protegido por esse elemento. E por isso ele não corrói muito, igual outros metais, como o ferro. Ele é um ótimo condutor de calor, que normalmente é utilizado na fabricação de panelas, pois conduz calor de maneira eficiente. É utilizado muito na fabricação de latas, como latas de cerveja, refrigerante, em bebidas. Na aeronáutica, ele é utilizado resistente à corrosão, né? Por isso que é muito utilizado na fabricação de equipamentos aeronáuticos. Como eu já falei, também bastante utilizado na cozinha, não somente panelas feitas de alumínio, mas diversos utensílios alumínicos, como talher, colher, garfo, etc. E na construção civil, ele é normalmente utilizado em janelas e portas, fazer esquadrias, e muitas vezes o seu valor é muito baixo, né? Por isso que na maioria das vezes é mais recomendada a utilização do alumínio em certas aplicações na construção civil. Que obras realizadas com alumínios no DF, como obras residenciais, usadas em esquadrias e empresariais, por exemplo, essa construção desse conjunto habitacional. Chumbo, Gabriel.
Eu vou falar um pouco agora sobre o chumbo. Ele é um material pesado, ele é, na tabela periódica, ele está lá naquela região dos metais pesados, e ele tem uma propriedade que ele é altamente maleável, ele é altamente manipulável. E ele é encontrado em uma pequena quantidade de minérios, de jazidas, né, de minérios, que são a galena e a cerusita, principalmente. Aqui no Brasil não existem muitas jazidas desses minérios, então é basicamente fruto de importação. A principal aplicação do chumbo na construção civil é o uso em tubos e conexões de água e de esgoto, mas ele também pode ser utilizado em impermeabilização de coberturas, em arremates e absorventes de choque. Eu não sei se vocês lembram lá atrás que eu falei sobre a propriedade dos materiais metálicos em relação à sua resistência a choques. O chumbo ele é o melhor metal para ser utilizado, é, que tem a maior resistência ao choque elétrico. Ele também é utilizado em proteção contra a radioatividade. Você pode ver aqui na imagem que portas de uma de uma clínica de raio-x. Nela se utilizam o chumbo justamente para não dissipar essa radiação. E também em salas, por exemplo, de reatores, em usinas nucleares. Você tem aqui no Brasil a usina de Angra 1, 2 e 3. Lá nas salas onde tem essa manipulação desses elementos radioativos, é utilizado muito o chumbo, principalmente também por causa do seu baixo preço comparado em outros, comparado com outros metais pesados. E ele tem uma alta densidade também, então o custo-benefício dele é o melhor do mercado. O chumbo, ele, em conjunto com o estanho, ele pode formar uma liga metálica, que posteriormente ela soldada, ela fica conhecida como um material muito conhecido na construção civil, que é a solda de encanador, que ela é utilizada na montagem de encanamentos de cobre e também na base dos tubos do cobre. A sua composição é basicamente 70% de estanho e 30% de chumbo, e elas podem conduzir a maioria dos materiais. É, a única, a única contraindicação, o único material que ele não pode conduzir é o GLP, o gás de cozinha, porque justamente pelas propriedades do chumbo em reação com o gás. Mas qualquer outro material, tanto de água, esgoto, é uma boa utilização dentro da construção, essa solda de encanador. Pode passar. Além desses materiais que a gente apresentou, o ouro, prata, alumínio, o cobre, o chumbo, existem outros materiais metálicos, como o zinco, latão, bronze, estanho, mercúrio, que não é um material não tão ferroso. O zinco, normalmente ele é utilizado na construção civil em telhados de zinco, e é utilizado também na galvanização do aço, que quando junto com o aço ele protege esse material contra a corrosão. Latão tem normalmente fabricação de torneiras, que é muito utilizado. Esse é o fim da nossa apresentação, a gente fez as questões, está no arquivo separado, e as referências bibliográficas estão na pesquisa em escrito. Bom, pessoal,
Concluiu aí, pessoal, a apresentação? Sim, sim. Então, eu vou fazer alguns comentários aí da apresentação. Primeiro, assim, gostei bastante da forma como vocês apresentaram. Os slides ficaram todos eles muito claros. Vocês deu uma uniformidade na apresentação do início ao fim. Isso facilita a leitura da gente, né? Então, foi uma forma bastante profissional aí de apresentar. Gostei bastante aí. Obrigado. Aos materiais aí, vocês, e além da apresentação, vocês colocaram nas imagens quais foram as referências, de onde tirou. Isso é muito importante quando a gente usa imagem que não é da gente, né? Então, a gente colocar a referência de onde a gente buscou. Isso aí é uma coisa legal. Agora, na parte técnica aí, vocês apresentaram aí, começou lá no aço, né, com as propriedades, né, que isso aí é importante, eu venho falando bastante nisso aí. Conseguiram linkar os materiais nas aplicações, né, aí na parte dos metais, fora o aço aí, ficou um pouco, tem poucos exemplos da construção civil, mas tá valendo aí, né, porque vamos dizer aí, assim, a gente tem o alumínio, por exemplo, né? A gente aplica nas esquadrias, aplica também nos condutores elétricos, normalmente de alumínio ou de cobre. Esses são os básicos que a gente usa dentro da construção civil. Os bronzes, né, que são as conexões que vão junto do cobre, né? A tubulação de cobre para água quente, a gente usa o cobre, né? Para tubulações de água quente, para tubulações de refrigeração de ar-condicionado, a gente usa cobre na fiação, dentro da construção civil, então tem essas aplicações aí. Agora, com relação ao chumbo, gente, aí no exemplo de vocês colocaram ele como, e a gente encontra até na literatura até hoje, ele como tubo condutor de água. Nas nossas normas brasileiras, a gente já não usa mais o chumbo como condutor de água potável, porque ele gera uma dúvida, gerou dúvida de que se ele transporta, se a água como é solúvel, leva chumbo na água e isso pode contaminar as pessoas. Então, em construções muito antigas, a gente ainda encontra, mas muito antigas mesmo, 150 anos para lá, a gente ainda encontra tubulações de chumbo. A gente já não usa mais ele como condutor de água potável, né? A gente não tem. E na solda de encanador ali, porque nas soldas, por exemplo, de cobre, você usa na solda, quando vai emendar um tubo no outro, né, ou nas conexões, aí a gente usa uma solda de estanho que contém chumbo na liga também, né? Então faltou assim, só enriquecer um pouco mais essa questão do ligar o metal ao exemplo, né? Então, nós temos as torneiras que vai metal, a gente tem as dobradiças que vai metal, nós temos toda a parte de corrimão, de serralheria da obra que vai os metais, né, que vai lá corrimão, gradis, você tem uma série, infinidade de materiais aí, tá? Mas muito boa a apresentação, gostei realmente aí da apresentação de vocês, tá? Agora eu vou comentar com vocês sobre a nossa prova, tá, gente? Nós vamos fazer a prova na próxima semana. E a prova, ela já está postada no blog lá, tá? Vou só abrir ela aqui para vocês verem e a gente comentar. Ela já pode ser feita e tem a data de entrega até a próxima terça-feira, nossa próxima aula, tá? Vou só abrir ela aqui, só um minutinho. Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? Sim, sim. Como é que vai funcionar, pessoal, a nossa prova? Nós temos uma primeira parte,
que é sobre concreto, tá? Então, é fazer o dimensionamento de um concreto, tá? Aí tem os dados dele, o concreto 25 MPa, adensamento energético, o cimento que a gente vai utilizar para esse é o CP240, areia média fina, a massa unitária da areia 1,6, a umidade 6%, inchamento da areia 25%, desvio padrão nós vamos usar 4,5%, 0,55 de fator água-cimento, 25 o DMC, diâmetro máximo característico da brita, e massa unitária da brita 1,45 quilos por centímetro quadrado, por decímetro cúbico. E aí tem o dimensionamento todo, tem aí o passo a passo, para vocês seguirem, né? Ó, resistência média de dosagem é 28 dias, achar o FCJ lá. Se errar nesse primeiro aqui, para baixo vai estar toda errada, tá, gente? Então, esse primeiro item, perca tempo fazendo nele para acertar. Os demais é consequência, é o nosso roteiro de dimensionamento do traço do concreto. Vai até o item 9, e aí tem as formas, mas vocês podem consultar também o restante no caderno de vocês. E a segunda parte da prova tem a ver com os seminários, tá? Então, primeira parte, concreto, a segunda parte são os seminários. E aqui, o que vocês vão fazer? Então, considerando o material que lhe coube no seminário, então, cada um falou de um material, tá certo? Então, terei respostas distintas, diversas, de cada grupo, né, e de cada fala de vocês aí. Então, considerando que cada um falou, explique detalhadamente quais as principais propriedades e forma de aplicação dos mesmos. Então, eu quero uma resposta bem concisa, não é para ficar enchendo linguiça, mas não é para dar uma resposta rasa, simplificada, não. Tem material de apoio colocado lá, a própria apresentação de vocês, todas vocês têm isso, e se não encontrar no material que eu postei para todos, tem lá, então não é difícil, tá? E como que vocês vão mostrar? Vocês vão me entregar a prova. Então, leia bem a atenção, as instruções aí, ó. Então, ó, todas as etapas do seu raciocínio, para que a gente possa avaliar tudo que você colocou para a gente poder dar a nota, tá? Então, vou considerar tudo que for escrito. Expresso os resultados nas unidades corretas. Resultado que não tiver uma unidade, tem lá 25, e eu não sei o que é aquele 25, se é 25 MPa, 25 metros, 25 quilômetros, a resposta não será considerada. Então, a unidade tem que acompanhar a resposta, né? Isso aqui no caso do concreto e no caso lá das propriedades dos materiais. O aluno deverá imprimir a prova, essa prova que está aqui. O que vocês podem fazer é transcrevê-las, tá? Cada tópico e ir respondendo da melhor maneira que vocês acharem, na sequência, né? Porque nos espaços aí pode ser que não dê, e eu acho que não dá. A prova deve ser feita manuscrita, à caneta, tá? Então não é uma prova que não tem digitação, é a letra individual e de maneira que eu possa entender a letra de vocês, tá? A prova deve ser escaneada em um único arquivo, bem destacado aqui esse único arquivo, gente, não vai dar mais de uma folha. Então, na hora que for escanear, no blog só consegue postar uma única vez. Então, tem que escanear, passar para o PDF, juntar todas as folhas num arquivo só e postar lá no blog, tá certo? A prova tem peso vale 10 e a nota do seminário, tá, vai ser igual à nota da resposta da questão 2. Então, quanto que eu tirei no seminário? Vai ser a mesma nota do 2, que será acrescida como bônus no final da prova. Então, a prova vale 10. Vamos supor que tirou 7 na prova, e aqui tirou 2, vai ser 7 mais 2. Se tirou 10 na prova, aí é 10 na média, né? Então, na verdade, o seminário, essa nota da questão 2,
ela somará como bônus no total da nota. Tá ok? Então, essa prova já está postada lá no blog. Então, vocês podem já começar a fazer, à medida que for fazendo, já vou corrigindo, já agilizo a correção, mas, efetivamente, a data de entrega é na próxima aula, tá? Então, o que a gente tinha aí para hoje é isso aí. Parabéns aí pela apresentação de vocês de hoje aí, tá? Somado a uma apresentação da colega que falou lá sobre implementação, são as duas melhores apresentações aí do dia, e tá, ficou muito homogênea a fala de vocês todos aí, assim, parece que vocês fizeram realmente o trabalho em conjunto, né? E a Obrigado, apresentação está professor. parecida aí. E ficou de forma que todo mundo entendeu? Então, eu espero que vocês vá bem na prova. Só queria abrir um parênteses aqui com vocês, gente, com relação aos seminários, esse formato do seminário. O que é o objetivo da gente, tá? Uns foram melhores, outros menos. Então, na nota, na resposta lá, quem foi mal na apresentação tem a chance de recuperar na nota lá. Então, um parênteses que eu quero dar com vocês é que essa forma desse seminário é a maneira que a gente tem de treinar vocês a fazer pesquisas sobre determinados assuntos. Porque materiais dentro da construção civil, a gente vai passar a noite inteira, e cada tipo de material que a gente olha quase que dá um semestre inteiro. Se a gente for falar de aço, a gente arruma assunto para o aço para o semestre inteiro. Vou falar de cobre, a gente arruma assunto do cobre para falar o semestre inteiro. E fora isso, tem muitos outros materiais. Então, é a maneira que a gente encontra de fazer as pesquisas, e aí a gente está tentando achar a melhor forma de ajustar a qualidade desse trabalho de vocês, para que vocês realmente, nessa questão de pesquisa, possam caminhar sozinhos, na verdade, né? Assim, independente do professor. O professor está aqui para apoiar. É uma forma de, na vida profissional, é isso que acontece. Quando vocês estiverem formados lá, ninguém vai perguntar se vocês sabem ou não sabem, vão achar que sabem e vão dar demanda para vocês. E aí, às vezes, cabe alguns comentários aí de vocês, que eu acho que é coerente, mas eu queria que vocês me compreendessem. Comentário do tipo assim de, o professor acha que a gente já sabe tudo. A gente sabe que não sabe. A gente sabe que vocês estão no caminho de buscar esse conhecimento. Entendeu? Então, assim, mas é a maneira que a gente tem de empurrar vocês, de vocês ganhar autonomia. Tem matérias aí que não tem como, vai ter lá o exercício, o professor tem que passar o passo a passo, mesmo explicar, corrigir, mas outras matérias depende, às vezes, muitas vezes, só do caminhar de vocês mesmos. E a minha matéria é uma delas, tá? Ficou o hiato aí do laboratório, mas a gente está à disposição aí ao longo da carreira de vocês e ao longo da escola, né? O laboratório vai estar lá, eu espero que a gente consiga usar. Tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar com vocês. Se alguém, estou à disposição de vocês. Professor, Oi. a parte da pesquisa, apresentação e as questões a gente pode mandar por onde? Pelo e-mail? Manda no meu e-mail, tá? A Não, única coisa tranquilo. que é pelo blog, porque eu preciso registrar a entrega lá, vai ser da prova, tá? Então, Tá. a prova tem que ser pelo blog. E aí, essa atenção em formar um arquivo único, junta lá, vai lá no juntar PDF, small PDF, junta os arquivos todos, e aí vocês têm como pesquisar e resolver. Porque senão não vai conseguir postar mais de um arquivo, é uma postagem só. O blog tem essa dificuldade, essa deficiência, mas resolve com essa forma de juntar as folhas num scanner só, né? Ok? Professor, e caso haja algum problema com o blog, a gente pode mandar via e-mail, porque alguns trabalhos que eu mandei para a professora, o blog estava travado, não estava recebendo, não sei o que aconteceu, e aí ela até pediu para que a gente enviasse por e-mail. Não sei se o senhor já teve algum problema desse, mas das duas últimas vezes que eu tive que mandar trabalho, o blog deu problema. Aí ela pediu para que a gente enviasse por e-mail.
Poderia ser assim ou não, caso dê problema? A prioridade é pelo blog, para poder até ter o registro no portal de vocês da prova do A2. Se enfrentar, tenta postar antes da próxima aula, né? Então, se enfrentar essa dificuldade, eu não tenho outra opção, eu tenho que aceitar pelo e-mail mesmo, certo? Mas vamos tentar pelo blog, tá? Não é que não vai ser possível mandar por e-mail, mas pelo blog seria o caminho mais correto de fazer, mas se realmente aí der problema, eu tenho que aceitar por e-mail. Não vai ter prejuízo para ninguém, não. Tá bom? Ok. Então, gente, na próxima aula é a nossa prova, então eu vou estar, né, ligado no ar aqui na prova, vou criar o link da aula lá para alguém que quiser tirar uma dúvida de interpretação da prova, dúvidas finais, para poder postar. Aí depois que nós não vamos ter a aula da terça-feira, é o espaço que vocês têm para finalizar a prova e tirar alguma dúvida de interpretação, não é dúvida de cálculo mais. Dúvida de cálculo vocês podem me acessar aí pelo Zap e até o dia lá, tá bom? Professor, Sim. em relação à questão da prova sobre os seminários, é para a gente falar especificamente do tópico que a gente falou ou sobre todo o assunto? Por exemplo, sobre tudo em relação a materiais metálicos, ou, por exemplo, só no caso, só sobre o cobre ou só sobre o ouro que apresentaram? Pois é, então assim, você vai focar num material de construção civil, tá certo? Então, e aí você vai falar desse material, as propriedades desse material e aplicação. Pode Então, ser o aço, então. pode ser o aço, pode ser o cobre, pode ser o alumínio, pode ser o bloco cerâmico, pode ser, cada um tem um material para falar, né? Então, o Entendi. mais importante é ter as características dele, quais são as propriedades e qual é a sua aplicação, certo? É bem tranquilo. Professor, o senhor poderia disponibilizar o seu WhatsApp novamente, por favor? Porque eu acho que eu não tenho. Como eu cheguei depois, aí eu não tenho o seu WhatsApp. Vou escrever aqui, vou Por favor. vou compartilhar na tela aqui com vocês. Melhor, vou escrever no chat aqui, aí vocês pegam no chat, tá? Fica para todos. Já postei lá, tá? Vou postar o e-mail também. Obrigada, professor. Nada, gente, boa noite a todos aí, tá? Eu continuo aqui à disposição de vocês, vou, no momento aqui, fechar o meu som, mas se alguém quiser tirar uma dúvida, é só me chamar aqui que eu atendo, tá?